qual é, mano? Sério? Na casa da árvore, velho? O que vai aparecer? Ah, mano, vai aparecer o pai do Larry, velho. Vai aparecer o pai do Larry, velho. Não, não quero. Não. Não, não, não. Que porra é essa? Sal? Quem é você? Você é Jim Johnson? Ninguém pode sair sobre isso ou Sal. Muitas vidas irão. Tá. Você tá falhando, não consigo te ouvir muito bem. Me desculpe, eu não tenho muito tempo. Lembre de bola vermelha. Você tem que lembrar da bola vermelha, merda. O que quer dizer? Quem é você? Eu tenho que ir. Está falhando, não esqueça, abra em tamanho de morrer. Ok. Capítulo 2. Sei lá o que aquilo foi, minha vida é estranha. Eu provavelmente devia falar com o Todd de novo e ver se ele achou algo. Bola vermelha. Putz. Ela tá usando 3G. Bom, liberou um capítulo novo, né? E a velha mulher misteriosa olhou outra vez nos olhos de Jim e disse: se você conseguir achar a porta que essa chave destranca, vamos compartilhar os segredos do universo com você. Homem careca de bigode. Esse é o pai do Larry, né? Esse do jogo é o pai do Larry. Ó, homem careca com bigoda. Ei, puzzles. Quem não gosta de puzzles? Oh, cara, não dá pra ir por aqui. Agora pra onde? Ô cacete. Tá, né? Bizarro. Mas tudo bem. Será que eu falo com o Larry sobre isso? Mano, o que esse jogo virou, velho? Tá. Vamos pro Todd. Mano, o Chubby não sai da máquina de venda, velho.
Eu esqueci o andar do Todd. Acho que não é o terceiro não, né? Não. Imagina esse negócio apertando no quarto do Todd, que da hora. Ok. É estranho, mas eu não encontro nenhum relatório de assassinato. O único que aparece é do nosso amigo Charlie, mas olha essa foto dele no registro público. Que porra. Fica mais estranho ainda. Não há vestígios nenhum dos policiais que estiveram aqui no dia que a senhora Sanderson foi assassinada, nem mesmo nos registros confidenciais. É como se eles nunca estiveram aqui ou como se nunca existissem. Caralho? Como isso é possível? Eu não tenho certeza absoluta, mas eu achei uma coisa interessante. É um caso de pessoa desaparecida de 1908. Megan Holmes. Megan morou nos apartamentos Addison com seus pais Luke e Stacy. Parece que pode ser sua amiga no andar de cima. Ela deve ser a filha que o Greg estava falando. As histórias batem, certo? Bom, aí que fica estranho de novo. Teve uma atualização no relatório um dia depois que o original foi arquivado. Dizendo que a garota foi encontrada morta no lago Wendigo, poucos quilômetros ao sul daqui, junto com seus pais. Diz aqui que eles estavam pescando, caíram no rio e se afogaram. Algum tipo de deslizamento de lama. Essa definitivamente é a Megan. Espera um momento. Eu vi esse colar antes. Eu sei que vi. Ela nunca está usando quando eu falo com ela, mas eu vi em algum lugar. Achados e perdidos. Achados e perdidos, achados e perdidos. Por que tinha que ser 87? Calma, eu vou no último andar depois. Ahá! Sabia que tinha visto esse colar em algum lugar. De primeira? Porra! Bora, Larry. Faça sua mágica quando estiver pronto. Megan, você tá aqui? Esse é meu amigo Larry, temos algumas perguntas pra te fazer. Oi, Sally Face. Puta merda! A melhor reação. Melhor reação, Larry. Essa palavra não é bonita, Larry. Desculpa por ele, Megan, ele nunca viu um fantasma antes. Tudo bem, meu papai também não fala. Meu papai também fala palavras feias às vezes. Tá, por onde você esteve? Eu estive aqui o tempo todo. Eu estive tentando falar com você. Acho que quando você está vivo não consegue ver o outro lado. Outro lado? Sim, é onde todos nós moramos. É parecido com esse lado, mas um pouquinho diferente. Tá, conhece alguém chamado Greg? Amigo da mamãe, eu gosto do Greg. Ele sempre me traz doces. Você quer dizer o amante da sua mamãe, né? Mas tudo bem. Consegue lembrar de mais algo sobre ele? Só de que ele era legal e sempre trazia doce. Ai, meu papai não gostava muito dele, mas eu não sei porquê. Porque ele tava botando chifres no seu pai. Eu sinto falta da minha mamãe. Ela não fala mais. E seu pai? Papai me assusta agora, ele assusta todos aqui. Mas ele não foi sempre assim, ele costumava ser bom como a mamãe. O que houve? Eu lembro que eles brigaram e ele ficou triste, depois sua tristeza virou raiva. Eu não sei, está tudo confuso agora. Caralho, derrubei a água. Fantasma, fantasma aqui nessa porra. Você tava pescando no lago Wendigo? O Larry tá em parafuso, velho. Não, eu nunca fui pescar antes, mas meu papai ia lá às vezes com o Sr. Johnson. Johnson? Jim Johnson? Como você sabia disso? É o meu pai! Acho que nossos papais eram amigos. Pode me dizer onde ele estava? Você sabe algo mais sobre ele? Por favor, eu preciso saber. Sinto muito por você ter perdido seu papai. Não sei onde ele está. Eu só sei que o Sr. Johnson e meu papai pescavam bastante.
Sinto muito. Caralho, velho. Tá, esse é seu colar? Tava lá embaixo. Minha mãe me deu esse colar, ele estava assustado, ela disse que me protegeria de todo o mal do mundo. Você sabe onde sua mamãe está agora? Ela está no quarto dela. Jogando o jogo de fantasma, olha o fantasma se manifestando. Acho que o Pedro precisa de um Gear Boy. Pera aí. Só preciso de uma antena, gente. Só preciso de uma antena pro meu Gear Boy aqui pra eu caçar fantasmas aqui em casa. Ok. Nunca mais me ouviu, não acho que ela consiga me escutar. Você acha que ela... O quê? Papai está vindo, ele não gosta quando eu falo com pessoas, tenho que ir, tchau. Por que tem que dar esse gritinho toda vez que o fantasma aparece ou vai embora? Capítulo 5. Eles nunca ficam tempo suficiente. Vamos precisar entrar naquele quarto, mas ele está todo barrado com tábuas. Consegue pegar alguma ferramenta pra gente? Tá. Tenho que ir no quarto do David. Tenho que ir na apartamento do David pegar o pé de cabra. Só vou antes, Larry. Capítulo 5. A hora de brincar foi interrompida pelo pôr do sol. Naquele momento, a jovem garota percebeu que foi longe demais na floresta desconhecida. É a Megan. Aqui não, tem que ficar na estrada. Peraí. Dá pra ir pra cá? Dá pra ir pra cá. Ah, labirinto, puta que pariu. Lucas anima do Rocket Team. Valeu, Lucas. Tá, peraí. Vamos pra cima. Direito. Agora eu tô perdido. Realmente, a criança se perdeu. Porque eu tô no controle, então a criança obviamente se perdeu. Eu tenho uma ideia meio retardada por que todo mundo faz, mas por que não selecionar os melhores clipes? Basicamente porque ninguém clipa. Tipo, eu fiz várias lives e até o momento ninguém clipou nada da live. Tô vendo que o ideal mesmo é eu gravar as lives enquanto eu faço. Caralho, eu tô realmente perdidaço, velho. Ih, rapaz. Vou pra onde o caminho tá limpo. Opa. Por onde esteve, criança? Quase me matou de preocupação. Desculpa, mamãe, estava perdida e estava tão escuro e... Não se preocupe, meu anjinho, está tudo bem aqui. Quero que pegue isso. O colar da vovó. Ele é te proteger da maldade desse mundo, então você não precisa mais temer. E o pai? Ele não precisa saber, ele será nosso segredinho. Opa, Recris, mandou um Rocket Chip. Valeu, Recris, é nóis. Forte abraço. Tá, o David está no terceiro andar. Ei, David. Fala, mano. Tá, posso pegar seu pé de cabra emprestado? Tá, eu adoro emprestar, mas eu não consigo segurando na prateleira. Por isso que você porra não devolve o pé de cabra. Sabe esses aí do 301? São bons garotos e tudo mais. Mas eles têm uma festa barulhentas pra porra às vezes. Tem a parede e toda a minha prateleira vai pro chão. Se você pudesse falar com eles pra mim, pra fazer menos barulho, aí eu podia te emprestar o pé de cabra. Valeu, Sal. Opa, valeu Lucas, mano. Valeu Lucas pelo Rocket Chips. Até mais. É nóis, cara.
Bora. D&D, Noite de Filmes, Videogame, Torneio de Xadrez, Karaokê, Debate. D&D, caralho. Tá, peraí. Torneio de xadrez, vamos lá. Faça um silêncio. Aí. Vamos fazer torneio de xadrez. CJ! Fala, Sal. Tá fazendo o quê? Tô tentando escolher a música da festa. O que é D&D? Dungeons and Dragons. Peraí, vamos ver as músicas. Vamos nessa. Que tal isso? Não faz muito meu estilo. Caralho, velho. Vai nessa então. Faria todos dormirem. Essa é a intenção. Beleza. Azaria. Se ele fez, tô tentando escolher um jogo pra festa de hoje à noite. Eu tenho esse livrinho de jogos, mas eu não sei. Tá, temos charadas, Duck Duck Moose, Dodgeball, telefone, ping-pong, charadas. Só escolhendo músicas e tarefas que não vão incomodar o vizinho. A propósito, eu vou olhar o banheiro de vocês. Ok. Imagina se eu acho um fantasma aqui no meio da galera aqui. Que louco que seria. Que louco que seria. Ok, mas não aconteceu. Pronto, agora os vizinhos vão fazer silêncio, David. Me dá o pé de cabra. Caralho, mas eu já falei. Tá. Puta que eu pariu. Tá, obrigado. Valeu. Ah, tá. O livro não rolou. Telefone, vamos lá. Valeu. É isso, porra. Me dá o pé de cabra. Deixa eu pegar aquele troço, um segundo. Valeu. Agora tem o pé de cabra. Vamos jogar Face no Face. Tu tá aqui ainda, caralho, velho. Vai comer alguma coisa, mano. Puta que pariu. Vai na sua... Não tem comida na tua casa, não, velho. Peraí, ele não tava aqui embaixo. Por que eu desci? Mano, era lá em cima, caralho. Volta pra casa, mano. Quinto andar, porra. Só dá aquela bisoiada, ok. Calma, peraí.
Eu vou sozinho mesmo, sem o Larry? Ou o Larry fica esperando no banheiro? Tá, o Larry não tá aqui não. Vou sozinho. Caguei. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. É lá no colchão. E aqui tem. Eita caralho. Ok. Ah, Stacy, você está bem? São as molas do colchão. Capítulo 4 do jogo. Já vou jogar esse capítulo. Ponto sem retorno. Quando seu marido descobriu suas indiscrições, Stacy soube que não tinha muito tempo sobrando. Temendo por sua vida, ela recolheu a um olhado improvável. Ok. Ela disse que eu tenho que cortar energia em cada andar, tomara que a gente consiga. Olha o prédio isso aqui. Tipo, a galera do prédio é tudo uns bando de ocultista, é isso? Gui. Show. Ok, Rosenberg, eu cortei a eletricidade. A velha Rosenberg. E Greg se desfez dos ossos. Ótimo, e eu destruí o sétimo livro. Seremos realmente capazes de impedi-los? Teremos uma boa chance, nada garantido, mas acho que conseguiremos. Eu nunca deveria ter deixado as coisas chegarem tão longe. Me desculpe por Luke ter envolvido sua família nisso. Se pudermos parar o ritual, então o conselho não terá outra chance de realizá-lo em 1000 anos. Então eu rogo a Deus para que isso funcione. Deus não liga para nós, meu bem. Não gaste sua saliva com essas coisas. Precisamos lutar pela nossa sobrevivência. É, como disse, segura na mão de Deus e vai. Ponto sem retorno, fui. Peraí, vai. Tem uma corda ali em cima. Tem uma corda ali em cima. Tem uma corda de. Vai vir o demônio. Olá? Aconteceu nada. Ou aconteceu? Foi automaticamente pro jogo. No momento ele se viu em outro lugar. Mesmo que Luke não soubesse como chegou aqui, ele sabia o que devia ser feito. Vou jogar com o Luke. A mulher é uma ameaça pra nós. Ela não pode ser confiada. Vamos conquistar grandes coisas juntos e nada vai nos impedir. Eita porra! O bicho tá rápido. Caralho. Ô mano, o bicho tá correndo muito. Gotta go fast! Sonic the Hedgehog! A criança vai apenas nos atrapalhar. Ela nunca nos seguirá com o sangue traidor da mãe correndo nas veias.
Foi esse cara que... Ele matou a esposa e se enforcou. É isso? Ele matou a esposa e a filha e se enforcou. Ande comigo pra dentro do fogo imortal. Nosso poder será infinito. Oh, porra. This too fast! Ah, Luke, pode me ouvir? Luke? É o demônio! Morri. Tô morto. Que porra acabou de acontecer? Todd me deu uma de suas invenções. Ele disse que teoricamente poderia sobrecarregar e destruir um espírito maligno. Assim que eu peguei, eu tive que subir aqui para ter certeza que você estava bem. Então o monstro de olhos vermelhos esteve aqui por décadas. Isso é antes mesmo de eu nascer. Talvez eu não seja amaldiçoado no fim das contas. Quem diria que os apartamentos Edison têm um passado tão sombrio? Eu estava pensando em viver aqui com Charlie. Eu pensava que viver aqui com Charlie era assustador. Caralho, isso é loucura, cara. Bom, acho que não temos mais que nos preocupar com o demônio aparecendo novamente. Essa coisa do Todd parece que tomou conta disso. Ó, o que foi? Não, isso é legal e tudo mais. Eu só estava pensando, eu acho que como não tem maldição, significa que meu pai, ele só... Putz. Coitado. Desculpe, Sal. Esse é o nosso tempo por hoje. Os guardas estão me dando aquele olhar. Espera, essa é apenas parte da história? Eu estava esperando um pouco da honestidade da sua parte hoje, especialmente... estava esperando um pouco de honestidade da sua parte hoje, especialmente com essa sendo a nossa última sessão e com seu julgamento em alguns dias. Eu juro pela minha vida que não te contém nada além da verdade. Conspirações do governo, demônios, fantasmas e uma espécie de videogame mágico? Sal, essas coisas não existem. Você não pode esperar que eu acredite em você. Se coloque em meu lugar. As evidências contra você pelo que fez. Bem, são concretas. Eu sei como soa, mas o que te contei é a verdade. Vá até a casa na árvore, por favor. Vai e veja você mesmo. Vai achar todas as provas que precisa. Que psicopata do caralho, hein? Ele vai ver. Caralho, mano, esse jogo tá do caralho, mano. Prédio abandonado. Esse jogo tá muito foda, velho. Cara, eu tô jogando com o psicólogo. Cheio de roupas, livros, cassetes, nada importante. Foto. Sal foi tão convincente que isso tudo me pareceu estranho. Tá porra. Mano! Doutor Enon. Não se assusta, cara. Precisamos de sua ajuda. Você tem que tirar Sal da cadeia. Essa merda é muito mais profunda do que a gente pensava. Por favor. Você tem que trazer o Sal aqui. Se acalma, cara. Você vai ter um ataque de coração. Isso é importante. Se Sal não chegar aqui logo... Ele teve um ataque do coração. E caiu da... Nossa! Morreu.
Merda. Nossa, quebrou o pescoço. Fratura exposta no joelho. Nossa.